Todo mundo bem? Amém. Todo mundo feliz? Murilo, traz essa mesinha para mim, por favor. Se eu deixar aqui, eu sei que eu vou derrubar. E a gente fica com vergonha quando derruba aqui. Pessoal, continuando. Valeu. Continuando a nossa série, né? Nós estamos estudando sobre o livro do nosso irmão Reagan, Compreendendo a Unção. E eu acho que hoje é a terceira quarta dessa série. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os 5 dons ministeriais e a unção que há nesses dons. Amém? O pessoal não animou muito não. Vamos começar a ler a palavra? Vamos lá, Efésios 4, do verso 11 em diante. A Bíblia fala assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, dependendo da versão, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Amém? Pessoal, então, quando a gente vê... O relógio está desligado. Se eu for passando do horário, vocês vão me avisando. Mas eu olho aqui. Quando a gente entende que há 5 dons ministeriais, e cada um é para algo, cada um é para um efeito, cada um é para algo dentro da obra, como a Bíblia fala aqui, como esse texto que nós lemos, é para edificação do corpo de Cristo. Então, por exemplo, nós temos o apóstolo. Eu sei, eu tenho que contar nos dedos, senão eu não dou conta. O apóstolo, ele é o cara que vai levar uma visão, ele é o cara que vai plantar a igreja, ele é o cara que vai levar, e ele toca todos os outros dons com facilidade. O apóstolo é algo e alguém que vai, ele tem uma facilidade de chegar, de desbravar caminhos, de desbravar lugares. Da mesma forma, nós temos o profeta, que talvez é o que o pessoal mais gosta, mas o profeta do Novo Testamento, ele não é como a gente enxerga no Velho Testamento. O profeta do Novo Testamento, ele vem para exortar, ele vem para consolar, ele geralmente se move em alguns dons, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e profetiza também. O ministério do profeta é para isso. E aí nós temos o evangelista, que é o cara que vai lá fora, que vai buscar as almas que estão perdidas. O evangelista, ele vai, e se a gente for ler na Bíblia, quando fala do evangelista, falando de Filipe, ele era cheio dos dons, ele era cheio do poder. O evangelista, muitas vezes, ele não convence só uma pessoa lá fora, somente por aquilo que sai da boca dele, mas o evangelista, o ministério do evangelista, é acompanhado de sinais, de poder, de demonstração da glória de Deus, da unção que é sobre o ministério. Porque o evangelista, muitas vezes a pessoa não crê. Até Jesus aconteceu com isso. Jesus às vezes pegava e falava assim: olha, se vocês não crêem pelo que eu falo, pelo menos pelos milagres que acontecem. E o ministério do evangelista, ele é recheado de milagres. Da mesma forma, nós temos o pastor, porque é algo que a igreja precisa entender, porque todo mundo que prega é pastor. As pessoas chamam, é pastor. E a gente entende e deixa por isso, mas o pastor é aquele cara que ele gosta de estar junto com o povo, ele tem o cheiro da ovelha, ele vai, ele ama, ele vai atrás, ele cuida, ele exorta também quando precisa. E nós temos o mestre. O mestre é aquele que pega a essência da palavra, pega aquelas doutrinas bíblicas e ele vai e ele fortalece a igreja, ele ensina. E muitas vezes, quando há alguns problemas, quando nós colocamos pessoas em lugares diferentes daquilo que é o chamado dele, da unção que é derramada sobre a vida dele. E somente Jesus andou nos 5 dons, porque só ele tinha o Espírito na plenitude. Então, quando a gente tem algum dom, um chamado, algo é mais latente em nós, mas muitas vezes pela necessidade da igreja, ou mesmo por aquilo que nós fazemos, que gostamos, nós nos tocamos em outros dons. Nós tocamos, por exemplo, um profeta, ele pode de repente por um tempo ser pastor, não é o correto, mas ele pode ser por ali, pela necessidade.
da mesma forma como o irmão Reagan, que era um profeta de Deus, mas também ele tinha uma unção de mestre sobre a vida dele. Então nós temos que entender isso, irmãos, porque esses 5 dons ministeriais são aquilo que edifica a igreja, como falou, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E eu sei que às vezes a gente olha e a gente se sente bem com algum dom, sabe? É tão interessante porque geralmente as pessoas querem profetizar, as pessoas querem pegar, e eu não lembro se o nome era Camp. Quando Elias veio aqui, que nome que era? Era Camp já? Então eu lembro que naquele momento lá, o Senhor me levou a orar por um moço lá, jovem ainda, e eu falei para ele: olha, há 5 dons ministeriais, pede o que você quer. E aí ele falou: eu quero ser mestre. E naquele momento a unção tomou conta daquele jovem, ele caiu. Então às vezes a gente tem que entender o que queima no nosso coração, o que queima dentro da nossa alma, o que faz a gente avançar na unção, receber daquilo que é do céu. Porque, irmãos, a unção é poderosa e ela cai sobre esses dons, mas a gente tem que entender que independente da unção, a palavra de Deus ela funciona. Porque, por exemplo, há uma unção para todo crente, há uma unção para cada um, para aquele que busca, há uma unção para cada um da igreja, e de repente a gente acha que é só para o ministério. Não, há uma unção específica para cada um, e há unções que são de repente colocadas na nossa vida por imposição de mãos, há unção que o Senhor tem colocado na nossa vida pela sua misericórdia, e muitas vezes tem unções que a gente busca do Senhor, porque o nosso olho às vezes vai naquilo que a gente entende, que a gente sabe que é o nosso chamado. Porque o que mais pergunta, as pessoas vêm e falam assim: eu não sei qual é o meu chamado, eu tenho dúvida qual é o meu chamado. E aí eu dou uma dica para vocês essa noite, sabe aquele irmão que pega, e quando ele pega parece que você acha: nossa, é aquilo que eu quero ser. Talvez é o seu chamado ali, você está vendo naquele irmão. Talvez é quando você vê alguém orando e a pessoa sendo curada, e você fala: nossa, é isso que eu quero para mim. Então essas coisas nós temos que entender e buscar da parte de Deus, porque o Senhor é poderoso para dar e fazer. E ali, além dos dons ministeriais, nós temos outros dons também. Nós vamos ler algumas passagens. Nós temos os dons do ministério de socorros. O que é ministério de socorros, pastor? Eu nunca ouvi falar, mas nós vamos ler agora, ó. Por favor, coloca... Agora estou na dúvida em qual está, mas coloca 1 Coríntios 12, do 28 ao 31. Então vamos lá. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então a Bíblia nos ensina a buscar os dons do céu, a Bíblia nos ensina a buscar dessa unção, trazer ela para a nossa vida. A Bíblia fala que há uma diversidade de dons, e a gente tem que entender que isso é para crescimento da igreja, isso é para crescimento para alcançar pessoas lá fora, isso é para a palavra ser cumprida da forma que ela nos ensina. Há mestres, há doutores, aleluia, há pastores, há profetas, há evangelistas, tudo isso para edificação da igreja. Mas nós temos que entender que essa unção específica que vem sobre esse ministério é para algo superior, é para algo grande na nossa vida, e o poder de Deus é derramado todo dia no nosso coração. E quando nós entendemos que através da unção a gente rompe, a gente faz coisa que no nosso natural a gente não consegue fazer. Eu não vou contar de novo, porque eu contei quarta-feira, eu nunca tinha contado na igreja, mas eu contei quarta-feira, contei domingo, e de quando um irmão me ungiu. Ele era meu pastor na época, e de como as coisas destravaram em certas áreas na minha vida, porque às vezes a gente olha e não entende
aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente até tem vontade, mas não consegue, acreditar em nós mesmos, que nós podemos, porque, irmãos, o Espírito Santo está sobre cada um de nós, o Espírito Santo está sobre a igreja. Nós estamos no ano da unção, e esse ano é para acontecer coisas sobrenaturais aqui no nosso meio, é para acontecer, um derramamento do Espírito, e às vezes a gente não entende, muitas vezes a gente sofre, porque a gente vai em lugares, a gente quer ir para lugares que não é o chamado de Deus na nossa vida, não é aquilo que o Senhor me ungiu para fazer, e esse é um grande problema que eu vejo na igreja. No Amox esse ano, aula de liderança, alguém perguntou ali sobre por que a gente não dá oportunidade como algumas igrejas fazem, né? E aí perguntou, na hora eu respondi, nem estiquei muito, por conta que fugi um pouco do assunto, da matéria, mas aí eu fui meditar em casa. É questão de oportunidades. Quem já foi da igreja aqui que dá oportunidades? Eu e o Murilo. O Murilo tinha oportunidade, era o único que cantava Fernandinho lá. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente olha e a gente se coloca em lugares que não é o chamado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente se coloca em posições que não é a nossa. Posso dar um exemplo aqui? Nós temos audição para o louvor. E uma época tinha uma irmã que veio de uma igreja de oportunidades e ela queria cantar, mas aqui não canta só, canta junto com o ministério de louvor, passa pela audição. E ela fez audição e ela não foi bem. E ela ficou braba e foi reclamar com o pastor. Eliane era líder de louvor na época. Aí eu falei, pastor, vem cá. Aí a gente abriu o Instagram dela, tinha um monte de oportunidade dela louvando. Mas, meu Deus do céu, não dá. E quando, na posição de líder, na posição de estar na frente do ministério, eu tenho que fazer as pessoas chegarem àquilo que Deus quer que ela faça, Porque às vezes tem pessoas que querem um microfone, e eu sempre pergunto, para que você quer um microfone? Você quer um microfone porque queima no seu coração, porque há uma busca incessante pela unção de Deus, para você falar, para você ministrar, porque você é usado, porque você não está se aguentando daquilo que está cheio dentro de você, ou porque você quer que as pessoas te vejam, e de repente alguém bater nas suas costas e falar, que palavra bonita. Qual a intenção? E quando a gente entende essa intenção no nosso coração, o nosso ministério flui, as coisas fluem na nossa vida. E tem muitas vezes que Deus nos coloca em posições que talvez que não é aquilo que eu quero, talvez não é nem aquilo que Deus vai me deixar, mas por um momento eu preciso estar ali. O louvor acho que é o que mais sofre, né? Todo dia chega gente que... E olha, gente, quando eu falo isso, não é que eu estou falando que ninguém não pode louvar. Deus recebe o louvor de cada um. Como o Antônio Neto falou, até a Carol cantando aqui, Deus recebe esse louvor. Mas nós temos que entender o chamado de Deus na nossa vida. Nós temos que entender o que Deus nos chamou para fazer. E Deus anda me cobrando essas coisas, eu não sei. Eu sou bem fechado, mas... vou contar, Deus está apertando aqui. Eu nunca contei isso na igreja e poucas pessoas sabem, alguns amigos, mas o nome da pessoa, acho que só o pastor Sidney e Eliane sabe. Até para os meus amigos que eu contei, eu nunca falei o nome da pessoa. Não vou lembrar o ano, acho que 2000, não vou lembrar, mas eu ia sair de férias em dezembro e eu peguei Covid final de novembro. E aí eu já emendei férias com tudo, para ficar de repouso do Covid. E eu estava em casa à toa, não podia nem fazer nada lá em casa, parado. E eu, de repente, me prendi em um pregador que já faleceu. E eu ficava assistindo o tempo inteiro aquele homem. 2, 3 pregações de 1 hora por dia, eu ficava assistindo ele. E eu me perguntei, por que eu estou vendo esse cara? Porque eu não gostava. E ele não era um pregador da palavra da fé, ele saía muitas vezes fora daquilo que nós acreditamos, mas eu fiquei preso naquilo, e eu continuei, eu fiquei muitos dias vendo ele, e um dia o Senhor falou comigo, ele morreu e ele não deixou a unção dele para ninguém na terra. Você quer ela na sua vida? Eu falei, Senhor, eu assustei. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei, amém, Senhor, o Senhor que sabe. Mas aí depois eu fiquei meditando, eu falei, eu acho que eu estou ficando doido.
Porque muitas vezes a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aquilo que Deus mostra para nós, na nossa capacidade, nós temos dificuldade de entender. E eu sei que depois daquilo, irmãos, Deus me levou em águas mais profundas, e eu não estava entendendo, e de repente em janeiro começou um irmão aqui na igreja. Ele ficou pouquinho tempo, era um cara improvável para estar aqui. Ele é bem tradicional, de igrejas bem tradicional. Eu não sei nem como que ele ficou aqui um mês, mas ele me deu um livro de T.L. Osborne. E aí eu fui fazer, já tinha voltado a trabalhar, fui fazer o exame periódico da firma que você faz todo ano. E eu estou lá sentado, eu levei o livro para ler, porque demorava pra caramba. E aí de repente eu cheguei num capítulo lá que T.L. Osborne começou a lembrar de Wigglesworth, ele começou a se lembrar de John D. Lake, e esses homens todos tinham morrido, e ele começou a chorar, porque essas unções não estavam mais na terra, e de repente ali ele veio um anjo, e o anjo falou: eu vou te usar em cura também, sabe, irmãos? Então naquele momento eu entendia, naquele momento foi difícil segurar naquela clínica, porque eu entendi o que Deus quer fazer, e a gente tem que entender que a unção de Deus, às vezes ele derrama na nossa vida, e às vezes a gente não entende o poder, a gente não entende a glória, a gente não entende do que é chamado, a gente não entende que Deus quer nos levar para níveis diferentes, a gente não entende, aleluia, que a unção desse ano é para destravar portas, aleluia, é para mudar corações, é para levantar pessoas no ministério, é para que o dom da palavra seja derramado, aleluia, é para que o dom de orar, é para que o dom de discernimento de espírito seja derramado nessa igreja, porque Deus vai fazer obras maravilhosas. E a gente fica preso. A gente fica preso, não entende o que Deus quer fazer. A gente não entende o poder de Deus. A gente não entende o que é unção. A gente não entende o que é se render. A gente não se coloca no lugar que nós deveríamos estar. Por exemplo, se você for observar, durante essa sequência, há irmãos que pregam de todo jeito. Há irmãos que se movem como mestre. Há irmãos que se movem como profetas. Há irmãos que se movem de formas sobrenaturais. Sabe, e às vezes a igreja, ela acha que é só para o pastor, que ela acha que é só para o ministério, mas essa unção, aleluia, essa unção está caindo aqui, e ela não está caindo como fogo, ela não está caindo como algo assim, não, eu estou vendo como gotas de chuva, aquela chuva que você até sai na rua, que quando você assusta, essa roupa está ensopada, mas ela não te incomoda, porque ela está caindo essa noite, aleluia, de uma forma sobrenatural. Eu estou vendo pessoas aqui, aleluia, sendo embebidas por essa unção, sendo embebidas por esse poder, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Entenda que esse poder, aleluia, vai te levar para uma condição diferente, aleluia, sonhos que você já teve, aleluia, aleluia, coisas que você já viu, Deus vai trazer à tona novamente, Deus vai começar a trazer, aleluia, e você que nunca sentiu que é do alto, você que nunca sentiu que é espiritual, Deus está falando para essa noite, aleluia, eu vou te encher daquilo que é meu, igreja minha, amada minha, aleluia, eu sou, aleluia, aquele que é dono do ouro, da prata, mas o poder, a unção está sobre a vida dessa igreja. Aleluia. Não perde tempo, aleluia. Não perde tempo querendo ser o que Deus não te chamou para ser. E você hoje às vezes está aqui e está preocupado, achando que: pastor, o senhor está falando para eu não ser o que não me chamou para ser, mas ninguém nunca me chamou para ser nada, aleluia. É o próprio Deus que chama. Eu falei domingo e eu vou repetir, porque eu acho que é importante. Sabe, quando Samuel estava velho, ele levantou seus filhos no lugar dele como juiz em Israel. E ali foi muito ruim, porque os filhos dele se corromperam. Os filhos dele, aleluia, se venderam, corromperam a justiça, está assim escrito na Bíblia. E muitas vezes na nossa vida, aleluia, e eu estou falando para líderes essa noite, nós queremos levantar os nossos amigos, nós queremos levantar os nossos filhos, sabe, como eu falei domingo, há igrejas que
que as pessoas pegam, já estão treinando o filho, para quando o pai morrer já deixar para o filho, sabe, irmãos, aleluia. A igreja, como eu falei, vou repetir, a igreja é a herança do Senhor, não é nosso, não é para o meu amigo, não é para o meu filho, não. Nós temos que levantar pessoas, aleluia, que são cheias do Espírito Santo, que têm as marcas de Cristo, aleluia, que tem, sabe, uma unção, um chamado para aquilo, porque quando eu faço assim, a igreja não sofre. Mas se eu levanto meu filho como Samuel levantou, aleluia, muitas vezes vai se corromper, vai ser prejuízo. Naquele tempo foi prejuízo para Israel, porque eles pediram um rei no lugar dos filhos de Samuel. Aleluia. Aleluia. Há uma atmosfera aqui, sabe, ela está densa, algo, Deus está mudando corações aqui, Deus está tocando em coisas que talvez está tão guardado lá no teu coração, está tão guardado dentro da tua alma, mas olha, Deus está falando, sabe, é tão natural você estar aqui, não, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus, e muitas vezes as pessoas falam isso da boca para fora, mas saiba que aquele homem que falou na tua casa, eu estou falando, sabe, parece que eu estou pregando domingo, que o Senhor está repetindo as mesmas coisas aqui, sabe, aquele homem que pegou e falou para sua mãe, falou para o seu pai, falou para você que você seria usado por Deus na face da terra, que o Senhor te abençoaria, que o Senhor te encheria, aleluia. Não foi homem, não foi palavras jogadas ao vento, aleluia. Eu estava usando aquele homem, aleluia, eu estava usando aquela pessoa para confirmar teu ministério, para confirmar aquilo que eu vou fazer, aleluia. Tem pessoas aqui que serão levantadas no ministério de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, aleluia. Ei, em nome de Jesus, o Senhor sopra teu nome nessa nação, o Senhor sopra teu nome nessa nação, aleluia, aleluia. Você vai ser conhecido por aquilo que você carrega. Mas está tão pequenininho lá dentro, foi plantado lá, e tampou, e você está vendo só a terra, não nasceu nada ainda nascem uns matos, você tem que ficar arrancando, mas o Senhor te fala, eu dou o crescimento, aleluia. Deus é aquele que dá o crescimento do dom, Deus é aquele que dá o crescimento da unção, Deus é aquele que derrama a unção essa noite, aleluia. Deus é aquele que derrama do poder dEle. Vamos ler Romanos 12, verso 8. É do 6 ao 8, perdão. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Olha o tanto de coisa que nós temos para fazer na obra. Olha o tanto de coisas que o Senhor nos quer abençoar, que o Senhor nos quer encher, que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Irmãos, tem um poder tão grande. Esse ano da unção, eu podia ter só passado a pregação de domingo aqui no telão. Mas se você for entender que, sabe, nós vivemos um avivamento local, como eu falei domingo, o Senhor tem separado nós, quem esteve no acampe viveu coisas extraordinárias, sabe, quem está culto após culto aqui nas quartas, quantos testemunhos a gente recebe de pessoas que foram curadas, que foram libertadas, ou que o Senhor deu uma palavra naquilo que ela precisava, quantos testemunhos, aleluia. Mas talvez tem hora que a gente olha e fala, não, mas aleluia, em nome de Jesus Cristo. O poder de Deus está aqui essa noite, irmãos. Mas tem uma oposição.
As pessoas estão dispersas, as pessoas não estão entendendo o que Deus quer fazer aqui nesse lugar, as pessoas não estão entendendo o que o Senhor está derramando na vida de vocês, sabe? É como se de repente Deus mandasse anjos aqui com a bandeja cheia de dons, cheia de presentes para vocês, mas você está distraído, não está vendo passando, aleluia. Ei, o Senhor está aqui essa noite, aleluia, para falar para você: eu cuido da tua casa, eu cuido da tua vida, eu sou aquele que sara, aleluia, em nome de Jesus Cristo. A sua necessidade é o Senhor que cuida, é o Senhor que prepara o emprego. Amém. Mas essas coisas da vida muitas vezes cegam nós para aquilo que o Senhor quer fazer. E nós somos da palavra da fé, sabe, irmãos? Nós declaramos, nós chamamos a existência, nós falamos com a dificuldade, nós falamos com a pobreza, nós falamos com tudo aquilo que cerca a nossa alma, que faz nós vivermos abaixo daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós temos autoridade. E se você não entende isso, vem segunda-feira que você vai aprender. Nós temos autoridade. Então essas coisas nós temos que entender que a palavra já nos resguarda. Por isso que quando eu falo que a palavra funciona com unção ou sem unção, como a gente está estudando aqui essa noite, é porque Deus falou e Deus cumpre aquilo que Ele fala. Se a palavra fala que você é mais que vencedor, se a palavra fala que você é suprido, se a palavra fala que você é curado, você tem que se ver assim, viver assim. Não pelas circunstâncias, não por aquilo que eu estou vendo. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Pastor, mas eu oro, eu não estou sentindo nada. Precisa sentir. Precisa crer. Precisa crer no que a palavra fala ao nosso respeito. Por exemplo, às vezes eu venho orar por pessoas. Tem dia que eu venho que minha mão está queimando, tem dia que eu venho que eu estou arrupiando, tem dia que eu venho que eu estou sentindo assim, coisa que, sabe, parece que vai sair faísca do dedo. Mas tem dia que eu venho e não sinto nada. Passou, então se eu vou orar e não sente nada. Sabe, irmãos, eu não preciso sentir, eu preciso acreditar na palavra. E ela fala que se eu impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E essa unção é para a igreja. Então é algo que a gente precisa entender. Muitas vezes você vem aqui e recebe oração 3, 4, 5 vezes e não muda a situação. Talvez não é porque o irmão está sem unção, talvez não é porque você não está crendo. Você precisa crer, concordar com a palavra, concordar com aquilo que é ensinado, concordar com aquilo que a Bíblia fala ao seu respeito, aleluia. E você, aleluia, curado e sarado pelas pisaduras de Jesus. Nessa noite, pela autoridade que é no nome de Jesus, eu declaro o mioma secando desde a raiz, aleluia. Eu declaro o câncer secando, aleluia, porque a palavra assim me resguarda. E eu posso abrir a boca com fé, porque eu sei que vai acontecer. Pastor, mas o senhor é ungido para isso? É porque a palavra promete. A palavra promete, a palavra está... Cada um tem sua Bíblia, cada um tem sua Bíblia no seu celular. E nós vamos já encerrar a palavra. A gente vai orar. Sabe, para cada ministério há unções específicas. Para cada ministério, talvez o ministro ele vai se mover alguns dons. E a gente precisa entender e aprender isso. E é engraçado que o finalzinho do capítulo lá, que eu preciso falar essa noite, ele fala assim, ó: ministro onde você tem unção, descubra onde ela está. Se eu perguntar para vocês têm certeza daquilo que Deus quer que você faça? Você tem certeza do seu chamado? Você tem certeza daquilo que o Senhor quer para a sua vida? Você já se sentiu tocado pelo Senhor para fazer alguma coisa? Você se vê como um mestre? Você se vê como alguém que vai cuidar, como um ministro de socorros? Você se vê como alguém que vai abençoar a obra? Você sabia que Deus levanta homens e mulheres em riqueza, em prosperidade, tão somente para cuidar de obras? Para construir igrejas. Eu estava lá no Piauí, uma cidade de 800 mil habitantes. E aí a Eliane estava na Riachuelo. E aí encontrou com a irmã daqui. E a gente voltou com aquele casal de irmãos. Casal de irmãos não, estava em 4 irmãos.
O casal era da cidade. E aqueles homens, eles saíram daqui. Eles tinham uma metalúrgica e eles iam construindo igrejas. Aí a gente passou num monte de cidades, eles construindo igreja no Piauí, no Maranhão, levando cesta básica. Eles apareciam, não, ninguém nem sabia. Eu era da mesma igreja que ele, da mesma cidade. Eu não sabia que ele estava fazendo esse trabalho lá. Nós temos que entender o que nós precisamos, nós temos que entender o que a palavra nos requer de nós, o que o Senhor requer de nós, qual ministério o Senhor quer nos chamar, aleluia, o que nós precisamos, que unção que tem que estar na nossa vida, que unção que eu tenho que ter para abençoar, aleluia. Sabe, se você tem no seu coração de prosperar a obra, de abençoar a obra, hoje eu libero uma unção de prosperidade na tua vida, eu libero uma unção de riqueza, aleluia. Mas é para você engordar seus bolsos? Não, você vai ser usado para cuidar de igrejas, aleluia. Você vai ser usado para cuidar de obras que estão passando dificuldades. Mas tem que estar pronto, com o coração aberto. Porque talvez se eu falar assim, olha, você vai ter unção, você vai ser um pastor, você vai vir pregar, todo mundo quer. Alguns não querem, tem pessoas que têm isso bem definido, assim. Por exemplo, eu conheço muitos homens que, até no Amox, gente, não é que eu estou fazendo propaganda não, é porque o Senhor está trazendo memória. Por exemplo, eu dei a aula de liderança e no outro dia o irmão ligou para mim e falou, pastor, eu amo demais essas aulas de liderança, mas essas outras de profeta, de evangelista, eu não me vejo em lugar nenhum, eu quero servir na igreja. Será que temos esse coração? Será que temos esse coração de ficar atrás das malhadas como Davi ficou? Será que nós temos no coração de abençoar uma vida? Será que nós temos no coração, aleluia, de repente ir abençoar um irmão? Ah, pastor, então tem gente que fala assim, não pastor, eu não estou dando dízimo, mas eu estou pegando dinheiro, eu estou comprando cesta básica, levando para quem precisa, aleluia. Tudo bem, é bonito isso, mas entenda que você talvez tenha uma hora que você vai ter que chegar e pagar de repente um almoço para alguém que tem muito mais dinheiro que você. Mas por que isso, pastor? Porque Deus vai pedir, talvez a gente não entenda o porquê, aleluia, mas Deus vai colocar no seu coração para fazer essas loucuras, aleluia, e depois quando você faz, as coisas se esclarecem, e você entende por que você fez aquilo, aleluia. Eu estou, aleluia, liberando essa noite sobre essa igreja o dom de discernimento, aleluia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aleluia. Vocês precisam começar a ver no reino. Vocês precisam começar a enxergar, conversar com Deus, ter diálogo com Deus. A gente acha que Deus vai falar só na boca do irmão. Numa outra série passada a gente entendeu a voz interior de Deus no nosso coração. É sentar e dialogar com Deus, questionar, reclamar e às vezes escutar dele coisas que a gente não queria, diferente daquilo que é a nossa vontade. Aleluia. O louvor pode subir. Nós vamos orar agora pela vida de vocês. E o Senhor tem me constrangido, aleluia. Sabe, eu me achei no meu chamado e eu tenho até que me controlar nisso, porque muitas vezes que eu estou pegando, eu quero levar para essa parte de avivamento, de liberar dons, aleluia, de pôr as mãos. Quantas pessoas que eu oro e eu falo assim, olha, Deus está me constrangendo, aleluia, Deus dá unção que está sobre minha vida, eu reparto com a tua. Deus me leva para esse lado, é onde eu me sinto bem, aleluia, é onde eu me sinto fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E essa noite, mais uma vez, Deus está constrangendo meu coração para isso. Deus quer derramar essa noite dons, aleluia, ministeriais sobre essa igreja. Deus quer derramar dons espirituais sobre essa igreja. E você que ainda não anda no sobrenatural, você que ainda tem dificuldades em achar o seu chamado, vem aqui para frente. Pastor Bruno está aqui, nós vamos orar junto. Pastor Antônio Neto, nós vamos orar, nós vamos impor as mãos sobre vocês, aleluia. E vocês vão receber coisas do alto, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, vai haver um mover aqui extraordinário. Vocês receberão dons do céu. Talvez tenha pessoas aqui que vai sair batizada com o Espírito Santo, aleluia. Talvez tenha pessoas aqui que vai sair daqui, aleluia, vendo no reino do Espírito, aleluia. Vai ter pessoas aqui que vai sair com a certeza do dom no coração. Quem sentir, vem à frente, nós já vamos orar para acabar o culto.